Só quem pode definir a cor que a saudade tem é quem vive de saudades e sente saudades de alguém. Renato Caldas. E falando em saudade, vamos fazer uma viagem no túnel do tempo, as décadas de 70, 80 e 90, passando pela cidade de Açu, no interior do Rio Grande do Norte, também conhecida como a terra da poesia. Vamos vivenciar música, arte, cultura, como era tudo isso naquele período, contando com a presença de dois personagens históricos da nossa música. Júnior Lopes, da banda Gelopson, e Claudinho Programações, de Cláudio Douglas. Tocaram juntos, tocaram separados, se juntaram agora atualmente com o projeto Prendas Antigas. E dessa ideia surgiu o Prendas Antigas na Terra da Poesia, que a gente aperta agora para você. No ano de 1985, eu, Júnior Lopes, um garoto adolescente de 15 anos de idade, eu comecei na vida musical, a frequentar bandas, festas. Foi quando despertou em mim a vontade de cantar, de frequentar aquele ambiente musical. E na minha família, na família Lopes, aqui de Açu, que tem raízes na cidade de Itajá. Até então, o Geraldo Lopes, meu sogro, tinha uma banda chamada Gelopson. Aliás, era Grupo Musical Gelopson. E eu, bem novinho, cheguei por ali, meio tímido, querendo frequentar aquele setor, gostando do que estava vendo ali, os meninos tocando, meus primos, porque eles são meus primos. E naquele momento eu disse, um dia eu vou cantar. Só não sei quando, mas um dia eu vou cantar. E eis que veio um convite, de tanto eu frequentar os ensaios da banda, Grupo Musical Gelopson, veio um convite pela parte de Gilmar Lopes, Gilmar do acordeon, para que eu pudesse fazer parte, ajudar eles ali na montagem, vamos dizer assim, do som. Naquele tempo se chamava Secreta Bigu, que era quem montava a estrutura de som das bandas. E aí eu comecei, mas o meu desejo, o meu coração era de cantar. Eu sentia que um dia eu ia cantar, só não sabia quando. E aí, certa vez, eu me lembro assim que a banda ensaiando, os cantores eram Glorinha e Intinho. Intinho era o vocalista da banda e por várias vezes, ele me vendo lá empolgado com a coisa, vendo os ensaios, ele pedia que eu copiasse as letras para ele, das músicas, os sucessos que tocava naquele tempo, nas rádios. E por várias vezes, Intinho pedia para que eu copiasse, tirasse a letra para ele e ele ia só ensaiar. E assim eu fazia, feliz da vida, bem novinho, 15 anos de idade, e ali eu começava a ouvir as músicas, ia copiando, passava a música para ensaiar. Aí chegou um certo ponto que Gilmar viu o meu interesse tão grande de estar naquele momento ali, de cantar, não sei, e ele viu que eu era bem afinado, porque a gente ia copiando a música e ia cantando, ia cantarolando ali, ia tirando a letra e ia cantando. Aí certa vez eu pegando a música lá de Chiclete com Banana para Itinho cantar. Inclusive essa foi a primeira música que eu cantei na banda, que foi Fissura do Cheiro, Chiclete com Banana, eu copiando e cantando. Aí Gilmar chegou na sede, na sede da banda, e viu eu cantando, depois que eu tirei a letra todinha. Aí chegou pra mim e disse, Júnior, vamos fazer um teste, você cantando essa música. Aí eu disse, não dá certo não, aquela coisa todinha. Eu com vergonha e querendo cantar, mas porém com vergonha. Disse, não, mas dá certo, vamos testar aqui e tal. Nesse tempo o Gilmar tocava teclado na banda, Eu passei com o Gilmar essa música. Ele notou que eu era bem afinado, tinha ritmo, aquela coisa todinha. E vejam como é interessante. Eu apenas cantava essa música a noite todinha. De um repertório de uma banda com mais de 60 músicas. Porque naquele tempo as bandas tocavam 5 horas de show, tendo um intervalo no meio ali. De um repertório de 5 horas, eu cantava apenas uma música. Mas mesmo assim, eu era feliz pra caramba, E assim foi. Cantei essa música e foi surgindo outras, até chegar o dia de eu assumir a frente da banda, juntamente com Glorinha. O nosso amigo Itinho adoeceu e eu cantava. De chegar ao ponto de eu assumir a frente da banda, Isso já em 1980
acho que 8, 89 por aí, eu já estava assumindo o palco, eu e Glorinha. Bate aí nas memórias, velhas histórias, corações que batem forte em cada acorde. Bem, no início de 86, vamos dizer assim, logo depois da Copa do Mundo, eu curtia música. Daquela época, eu gostava muito do pop rock. Eu sempre fui muito ligado ao pop rock, ao rock, aqueles rocks progressistas. E eu curtia muito a banda, os Beatles. Nesse caso, eu sempre, desde pequeno, não sei, eu já nasci com aquele envolvimento para essa banda. Tinha vontade, via, não tinha muito acesso a... Não era música, não sabia tocar, não sabia... tinha aquele interesse, gostava, mas não sabia tocar. 86 para 87, a gente conhecia uma galera de escola e a gente resolveu fazer um grupo, né? Um grupo que nesse grupo chamava Os Incríveis Mirins. E dos Incríveis Mirins foi ali que eu conheci Douglas, conheci uma galera, eu conheci Guilherme. E foi que através de Guilherme que eu fui conhecer os meninos do Gelobson. Nesse grupo a gente tocava mais em escolas, em baile de escola. A gente não sabia tocar, né? A gente fazia aquelas notas assim, mas não era um negócio bem para um lado mais profissional. Então, quando passou esse tempo mais dessa banda assim, foi na época que eu conheci Guilherme. Aí, através de Guilherme, eu conheci os meninos, tudo em Júnior, Glorinha, Gilmar, aquela galera toda, conheci. E eu comecei a andar com eles. Eu acho que até a gente se lembra que eu andava muitas vezes em festa que o Jobson ia tocar. Eu ia só pra curtir a festa mesmo ali, pra ficar admirando. Eu gostava muito da banda e gostava de ver tocando porque eu não sabia tocar, né? Então dali eu fui dando a vontade e eu fui começando a fazer meus primeiros acordes, mesmo como era fazer. Porque naquela época era mais difícil. Hoje em dia você tem tudo na mão, que é a internet. Naquela época era difícil você comprar até um instrumento. Então, eu me lembro que depois disso a gente começou a tocar mesmo essas festas de escola mesmo, e foi passando esse tempo. Aí, na época, meu pai me deu um teclado que eu me lembro até hoje, um tecladozinho da Yamaha, a referência era PSS 590, um tecladozinho de 4/8, a tecla não era profissional. E nesse teclado já foi nos meados de 91 para 92 ali, naqueles meados, que andava muito com o Guilherme e tudo lá. E daí, o irmão de Guilherme, Gilson, na época ele tocava no Gelopson e saiu, Gilson. Aí inventou um projeto chamado, na época, que era Banda Ego. Esse projeto de Gilson. Aí ele me chamou, aí eu até disse, dá certo mesmo, eu já tocava, fazia alguma coisa, mas não era assim muito, né? Como os meninos já tocavam bem essas coisas, não era. Aí disse, não, vamos fazer. Aí Gilson chamou pra fazer esse projeto. Aí esse projeto na época era eu de teclado, era Gilson de contrabaixo, e na época era Zorinho ou era Pitiza de guitarra, não me lembro, era os dois passaram por aí. E Tinho, né? E Tinho no vocal com o Genilson, que era o irmão de Gilson. E Tinho, nessa época, o saudoso Tinho, né? Em memória, faz os vocais. Aí, quando passou um tempo, ficou só Genilson, nesse caso. Aí, passei um tempo na Banda Ego. E aí, da banda Ego, fui pegando mais experiências. Aí foi quando, da época da Banda Ego, eu saí, Gilmar estava com a banda e estava precisando de uma pessoa para ajudar ele, porque ele estava com muitos afazeres na banda, né? Ele tocava teclado e cuidava da parte dos ensaios, essas coisas, de viagem, de contrato. E ele perguntou se eu queria ficar na banda para ajudar ele. Na época, quando eu entrei, eu creio até que a gente também se lembra disso, eu entrei como ali, tipo um substituto ali. Ele tocava uma parte, depois eu tocava outra parte. A gente passou muito tempo desse jeito. Eu toquei muito tempo no Gelopson quando eu entrei, desse jeito. Eu tocava mais no começo das coisas, e o Gilmar tocava mais no final, das partes assim. Aí foi passando, aí depois eu fui ficando titular da banda. Vejam bem, a história da música em Açu tem uma participação efetiva
muito forte de Hermes Cardoso, já no início da década de 70, comigo também, que nós éramos sócios do Revistão, e ele trazia um pouco da história da música desde o Festival de Woodstock, nos Estados Unidos. E aqui a gente começou com o Revistão. O Revistão era uma das primeiras bancas de revista daquela década de 70, e a gente já na década de 80 mudamos de ramos, passamos para bares, né? Os bares que a gente teve naquela época foram os bares famosos, eu digo assim, os bares atuais das décadas de 70, 80 e 90, porque eram bares que tinha música ao vivo e de graça, e a gente criou aquela moda naquela época de as cadeiras na calçada, né, ali no Esquininha. Depois a gente veio para o Sobradinho, que foi quando chegou o pessoal da Andrade Gutierrez para construir a barragem Armando Meiro Gonçalves. Do Esquininha a gente foi para o Casa Grande, né? Do Casa Grande a gente foi para o Barboleta. Depois do Barboleta, a gente veio para o 14 Bisson Ambiente, aqui no meu quintal, onde tinha 28 mesas e era lotado. De 11h30 da noite não tinha mais espaço para ninguém. Então, isso é um pouco da história da música aqui na Terra dos Poetas. Quando eu comecei a ser promotor de eventos, através de Valmir Mendonça, ele que levava as bandas para tocar lá, e como eu tinha um hotel ali próximo ao Colégio IPI, que era o Açu Hotel, eu quem dava todo apoio de hospedagem para Valmir Mendonça e a banda que ele levava para tocar, tanto na CC como na BB. Daí foi quando me despertou, entendeu? Entrar nessa área de promotor de eventos. Como foi? Nessa época, como o Valmir era dessa área, eu me espelhei nele. Aí tinha o clube ACC, que era do senhor Edmilson Caldas, lá da cooperativa. Aí nessa época, de 84 mais ou menos, aí eu fui lá na cooperativa, fizemos uma reunião com todos os sócios da cooperativa. Aí acharam por bem, naquela época, me entregar o clube ACC para tomar conta de eventos. Eu expliquei que a cidade precisava de show, de eventos. Naquela época existia o clube ABB, que era o clube da elite. E aí o povo popular não tinha acesso a ABB. Aí esse clube ACC é um clube do povão, para dar acesso a toda a sociedade da classe média. Aí daí, Chocolate, foi quando me despertou essa ideia. E graças a Deus, o senhor Edmilson Caldas me entregou a chave da CC no dia 11 de junho de 84. E eu só tinha de 11 para o dia 23, não tinha 10 dias para limpar a CC. Estava cheio de mato, aquele matagal, você não quer imaginar. Eu peguei uma equipe de homens, joguei lá dentro. Resultado, quando estava pronto, limpo, aí fui procurar a banda para tocar. Cadê? Não existia mais, tudo já lotado para tocar o São João. Aí me deram uma luz de uma banda assim, lá da cidade de Currais Novo. Eu esqueço, Chocolate, agora quem foi que me indicou essa banda. Aliás, procurei Caçula Benevides na época, que foi um grande músico da nossa época, mas ele já estava ocupado também. Foi ele que me indicou esse outro pessoal. Resultado, fiz um maior auê com essa festa lá, reinaugurando o Clube ACC Chocolate. Meu amigo velho, mas foi gente que todo mundo ansioso, né, para a ACC reabrir. Mas foi um pipoco, nego velho, graças a Deus. E foi o seu Caçula que me indicou essa outra bandazinha. Não sei nem o nome atualmente como é que era, né? Aí daí por diante começou as grandes festas, os grandes eventos, né? Aí não parou mais. Aí tudo foi se encaixando, não é isso? São João também pegou aquelas bandas pequenas que realmente o meu foco era banda de opção. E outra também que vou relatar aqui também, sabe quem? E tinha ele, meu filho, que já faleceu, que era o vocalista da banda de opção. Rapaz, ele era uma graça ele, né?
a banda, entendeu? Edmilson da Silva é quem alegrava aquela banda, e todos nós ali na CC fazendo a escolha da Rainha do Carnaval e do Rei Momo, entendeu? Foi uma figura também que marcou muita presença ali no Clube ACC. Ele não media distância, pediu o clube para fazer alguns eventos, e a bebida que ele mais gostava, eu acho que você lembra, era o Campari. Sozinha, reserve meu litro de Campari para mim. Tá bom, meu filho? Essas coisas, Chocolate, que nos deixa assim, muito agradecido e lembranças de bons tempos, né? Esse, né, o mais importante, Chocolate, é a gente ser, sabe o quê? Reconhecido, pelo bom trabalho, com honestidade, sem querer passar o pé por cima dos outros, tudo do jeito que Deus determinava. É por aqui, e fui seguindo em frente, e só sinto saudade. Bom, na minha opinião, as décadas de 80 e 90 representaram um momento mais esfuziante em todos os tipos de manifestações artísticas culturais. Na música, e não foi diferente, muito pelo contrário. Em todos os gêneros musicais, muitos sucessos, foi realmente muita música de qualidade. Isso pode ser revisto acompanhando. Hoje nós temos as redes sociais que permitem explorar o que era as músicas daquele período, daqueles períodos, né? Eu particularmente sou um fã fervoroso, né, dessas décadas. Claro que eu escutava já um pouco antes, na década de 70, mas essa presença musical dos anos 80 e 90, um pouquinho no início dos anos 2000, foi uma coisa fantástica, realmente fabulosa. Isso muitos podem testemunhar, essa colocação que eu faço. E aqui em Açu também, as bandas absorveram essa onda de qualidade, de boa música, que tomava conta do globo terrestre, e muitos grupos musicais foram constituídos. Nós temos talvez a principal referência musical da cidade, que foi a Banda Gelopson, praticamente uma escola de muitos músicos que por lá passaram e depois caminharam com seus projetos próprios, muitas vezes partindo para outros grupos musicais, mas com músicas de qualidade. Nós íamos aquelas festas, que eram as chamadas bandas baile, que havia uma distribuição segmentada das músicas. O repertório, ele não se prendia só a um único estilo, a um único gênero. Nós tínhamos o rock nacional, o pop rock internacional, tínhamos o momento das baladas e tinha também o forró, que era um forró mais clássico de Luiz Gonzaga, de Acisão, de Dominguinhos. Essas bandas atuais ainda não existiam, obviamente, nem houve essa derivação desse novo forró. Então, assim, foram 2 décadas, eu costumo conjugar as duas juntas, muito criativas, realmente muito prolíficas em termos de sucesso, de música de qualidade. Tanto é que nós tínhamos as trilhas sonoras de novela que ajudavam a aquecer essa situação. E assim eu cantava o repertório de banda normal, né? De banda baile, porque naquele tempo o repertório das bandas era banda baile. Começava de um ritmo de música, tipo pop rock nacional, internacional. Aí vinha um axé music, as bandas da Bahia, Chiclete, Luiz Caldas e tantos outros artistas baianos naquele tempo, né? Margareth Menezes, era um repertório bem vasto das bandas bailes que tocavam naquele período ali, entre os anos 80, 90 até 2000. E quando chegava em um certo momento da festa, no Forró Pé de Serra, Neto era quem ia cantar. O Neto da Caixa, ou Neto de Helena, como é mais conhecido, né? Mas o outro repertório cantava eu e Glorinha. Na época de Cláudio Douglas, quando foi mais ou menos de 98 para 99, a gente estourou, rapaz. A gente estourou de um jeito, o pessoal gostava demais. Porque antes tinha Itanildo, tinha Venilto naquela época, né? Que eles foram se apagando, foram para outros cantos. Então não tinha mais ninguém aqui. E a gente entrou. Aí a gente, o repertório bom, todo bem organizado, tudo bem direitinho. A gente já tinha o nosso som naquela época, tudo bem organizado. Aí teve uma época que estourou, era contrato. Eu me lembro que a gente às vezes começava a tocar da quarta-feira até o domingo direto. Não faltava contrato, não. Aí eu me lembro que aonde era a boate é Acapulco. Rua do Corgo, né? Rua do Corgo. Lá perto da casa da minha mãe. Foram alugados lá pra um cara até que todo era Xavier o nome do cara e Cibele de
de Wanda da Pousada, né? Finada Cibele, que já morreu, e o Xavier também já morreu, todos os dois. Me lembro que era eles dois que tomavam de conta lá. Aí eles começaram a fazer eventos lá. Primeiro era Seresta, aí depois inventaram a festa do I99. Essa não era nem R$1,99, era a festa de R$1. Era R$1. Era R$1. Era R$1. Aí inventou que era 99 centavos, mas era R$1. Quando inventou essas festas, começou a vir as bandas. Eu me lembro que ele chamou a gente pra tocar lá, aí a gente disse, dá certo, rapaz, já tava dando muita gente na época do Douglas lá. Digamos, o contrato da gente era R$200, R$300. Vou dizer assim, nessa faixa. A gente botou 800 pagantes ali dentro, a R$1. Era muita gente. Ninguém andava lá dentro. Era muita gente, entendeu? E a gente pegou gosto por esse negócio de R$1 e fizemos, eu acho que Chocolate se lembra, lá no bar do Cajueiro. Você lembra desse bar do Cajueiro? Tava lá no auge lá, aí os mais radicais daquela época disseram, não, Cláudio Douglas não vai tocar naquele bar do Cajueiro não. Eu disse, não, vamos tocar lá. A gente fez lá, foi a maior portaria, foi 1.005 pagantes, era até Canarim, que era o empresário que estava fazendo lá. Era Chocolate, lá era tanta gente que o salão, ninguém cabia lá dentro. O pessoal era entrando e saindo. A gente, quando foi contar o dinheiro, essas coisas, a gente não acreditou. Não acreditou que a gente conseguiu botar isso. Olá, falar um pouco dos play das antigas, né? Na minha opinião, foi a melhor época da música, né? Não só a nível regional, mas a nível mundial, digamos assim. Porque naquela época nós tínhamos o internacional, né? As bandas eram bandas baile, né? Então, eu sou desse tempo. A minha história com a música, eu costumo dizer que começou aos 8 anos de idade, quando eu ganhei uma mais bela voz, né? E de lá pra cá, a estigma da música, né, tava no sangue. E aí encontrei alguns amigos, né, que durante esse tempo foi enriquecendo cada vez mais a estigma musical, né, que é o caso de Cláudio, é o caso de Gileno, Guilherme, né, a gente estudou junto. Então, era uma turma muito boa e que todos foram músicos, né? E, na minha opinião, excelentes músicos. E tive também o prazer, né, de tocar com algumas pessoas aqui da cidade de Açu, que foi o caso de Nelsinho, o caso de Venilton, Gilson, né, irmão de Gilmar, e depois o próprio Gilmar que me convidou para a banda Gelopson para fazer parte daquela banda que foi um marco na história, né, da cidade de Açu e um marco na minha vida. Não que as outras não tivessem sido também, né? Assim, ainda hoje considero Venilton como um dos melhores músicos da cidade, né? Hoje ele não está mais exercendo a profissão, mas também, né, Maninho, que na época trabalhava com Nelsinho, enfim. Foram muitas pessoas que ajudaram a ampliar, né, o conhecimento musical, e aí a gente foi galgando cada vez mais conhecimento. E nisso, na entrada da banda Gelopson, eu conheci Júnior, né, que foi o meu parceiro de palco durante muito tempo e uma pessoa que eu admirei muito, admiro ainda hoje, né, pela sua qualidade de vocal, não só por isso, mas também por a organização, né. Júnior é aquele cara muito justinho, né, com as coisas dele, organizada, com repertório, né. Nessa época ele era o líder da banda, à frente da banda Gelopson, né. Ele, Glória, sua esposa, Glorinha. Então foi uma época muito boa, né. E depois do Gelopson, nós que já tocávamos juntos, Cláudio, meu parceiro de muito tempo, né, e assim, foi uma época inenarrável. Ainda hoje, há mais de 16, 17 anos da dupla, né, ter chegado ao fim, passamos 13 anos e meio juntos, é uma história, né, e mais de 17 anos mais ou menos que nós, né, nos separamos, mas ainda hoje o nome Cláudio Douglas é forte. Talvez nem ele, nem eu, né, e nem muita gente imaginava o quanto a marca Cláudio Douglas não é o nome só de Cláudio nem de Douglas, mas é a marca
né, Cláudio e Douglas ficou muito forte, porque nós éramos muito organizados, compromissados com as nossas coisas, né, e a coisa foi engrenando. Na época, a gente ainda tocava no Gelopson, quando começou Cláudio e Douglas, né, tocava só na sexta-feira, e a banda às vezes no sábado e no domingo. Então a coisa foi crescendo, que a gente tomou uma proporcionalidade muito grande. E nós fomos, e tinha vez que começávamos a tocar da quarta-feira até o domingo, né? E isso nos deu uma condição financeiramente razoável para que a gente mantesse, né, tudo com ônibus, com equipamentos bons, né, e também com novas pessoas agregando, porque antes só era Cláudio e Douglas realmente. E nesse tempo, amigo, era 5 horas de show, né, com um pequeno intervalo às vezes, né. Então eu louvo a Deus pela voz, pela garganta, né, porque não é fácil você cantar sozinho 5 horas, e naquele tempo era pouco forró, né, a gente tinha um tempo que a gente tocava música popular brasileira, né? Também tocava um reggae, tocava um rock, mas tocava um pouco de forró também. Era época, me lembro como hoje, Magnífico Circuito estava estourando, e eu gostava de tocar as músicas no tom original, né? Então eu cantava no tom de Valkyrie, de TT, né? Então assim, foi uma época muito boa, muito marcante da música aqui na cidade, e também como testemunho mesmo de vida musical, né? E hoje o Play das Antigas, né, tem aí Júnior, que é parceirão, Cláudio, que é meu irmão, né, irmão assim, de criação, sabe? E hoje não é porque a gente separou que a gente teve algum tipo de atrito, não. A gente se fala, né, eu oro por ele, e às vezes ele fala, coloca em grupos que tá indo para não sei para onde, para o som montar e tal, e eu falo com ele, Deus te abençoe, né? Então assim, algumas pessoas às vezes, por que a dupla terminou? Mas porque eu acho que às vezes, né, Deus escreve a nossa história, né? E a gente precisa, eu particularmente, eu creio nisso, né? Que Deus, ele coloca as coisas, Deus não escreve certo por linhas tortas, ele escreve por linhas certas mesmo, né? E hoje a gente tem segmentos diferentes, mas ainda sou muito fã de Cláudio como artista mesmo. Ele é um grande artista, um grande músico, muito perspicaz naquilo que faz. Júnior, um ótimo músico, muito organizado. Então, muito bom, né, dar esse depoimento aqui deles, né, nesse Play das Antigas, né? Não estou mais no meio secular, mas de vez em quando eu curto algumas visualizações deles, né? E eu sei que é um repertório qualificado. Júnior, aprendi a cantar inglês com ele, né? Não foi ouvindo outros cantores que achavam muito difícil e tal, mas mesmo na banda de Gelopson, que na época era banda baile, não era banda só de forró, né? Nós tocávamos baile mesmo, axé, rock, pop rock, reggae, né? Samba reggae, forró, né? Shot. Então era uma banda muito eclética, a gente tocava, e a gente tocava no início uns houses, né? E eu comecei a cantar inglês, né? Pela Júnior motivando. Então assim, acho maravilhoso quando o Júnior, né, canta inglês. Então o repertório deles são muito organizados, e parabéns aí os meninos, e que Deus os abençoe. É muita recordação, mas as festas que eu mais gostava, eu vou dizer, os bailes do IPI, era inesquecível, os bailes, aquelas domingueiras que tinha no IPI, eu acho que se lembra. Os bailes na CC, mas era naquela época. Eu me lembro dos grandes natais, dos grandes réveillon em Açu. Na época era Gelopson, Caçula Benevides, Trepidantes. Eles dividiam tudo lá dentro da CC, e era uma festa grandiosa. Era uma festa lá, que eu me lembro que eu acho que isso até Souza se lembra disso. Quando terminava as festas, Souza era dando o uísque pros meninos, era dando um litro para cada um
Como era? Conhaque, não era conhaque? Que as festas eram grandes, era muita gente. Então, me lembro de lá, eu me lembro do clube de Itajá, que foi grandes festas, me lembro também de Paraú, me lembro de vários clubes, me lembro do clube de Pendência, que já foi até destruído esse clube. Já foi até destruído, que teve muitas festas boas. Na época, a Mais Bela Voz da Princesa, que era tudo nesses cantos, que a gente tava tudo lá, aquele clubezinho de Paraú bem baixinho lá dentro, lá, aqueles eventos. Então, eu me lembro do Esquina Drinks, aqui em Açu, me lembro do Sarau. Sarau teve muita festa boa lá no Sarau. Mas assim, o principal daqui de Açu, dos eventos que tinha assim, se chamava o IPI. A lembrança do Scala, vou dizer que Scala, eu acho que foi o melhor clube até hoje que eu já vi. A estrutura, não tem outra igual a Scala. Já toquei muito canto, mas não tem uma estrutura igual a Scala. O Scala, eu me lembro de uma festa que a Raimundo fez lá, eu acho que foi até você que fez lá também, né, na Companhia do Calypso, se não me engano, que foi uma festa grande. E a gente fez a abertura, Cláudio Douglas, na época. Foi uma festa que... Nessa época também parece que teve, Valquíria tocou, não foi? Também teve uma que Valquíria tocou, Valquíria Santos, não foi? Foi Valquíria Santos naquela época, até ela chegou perto da cantora da gente, era a Lidiane. Aí eu me lembro, não me esqueço disso nunca, ela disse pra sempre pra Lidiane: mulher, como é que eu faço pra ter uma voz igual? A Lidiane cantava bem alto e tudo, e Valquíria era aquela voz mais suave. Mulher, como é que eu faço pra ter uma voz igual? Eu não me esqueço disso nunca. A gente depois foi começar. Mas a festa grande que teve lá foi Dodô e Osmar Chiclete com Banana. Eu tava nessas duas festas lá. Foi o melhor evento. E fez um evento que foi a festa de 24 horas. Que eu me lembro que era no outro dia, gente levando comida pro pessoal, comer lá dentro. Eu achei, quer dizer, foi... Isso, o chocolate não vai mais existir, infelizmente. Então, o Scala foi palco. O Scala foi palco de grandes eventos aqui em Açu. Para dizer a verdade, eu vejo assim, a CC, depois veio o IPI, porque o IPI depois não podia mais fazer por causa do colégio, e depois veio o Scala. O Scala, para mim, foi o último clube daqui de Açu que teve grandes eventos. Olá, Açu! Fazendo aqui uma breve retrospectiva dos anos idos do melhor período da musicalidade no Brasil, onde Açu não poderia ter ficado de fora. Dos anos 80 ao ano 2000, com muita música, tive o prazer de ir às grandes Mais Bela Voz na quadra do IPI, onde lá também fui muitas vezes assistir e aplaudir a banda Gelopson, do amigo Geraldo Lopes, no qual tive o prazer de cantar várias vezes no centro comercial com ele com aquela sua sanfona de ouro. Momentos marcantes na quadra da sede dos escoteiros, no Vale do Luar, festas na Liga Operária Açuense, grandes shows no Scala, na APB, desfiles de Beto Boutique, festa de debutante, grandes eventos, né? Festa do Preto e Branco, grandes shows no Sarau, no Scala, na ACC, muitas festas marcantes. Tive o prazer de ir ao Esquininha dos irmãos Aldo e Hermes Cardoso, depois o Casarão, próximo ao Banco do Brasil. Tive o prazer de ver o violão afinado de Valdir e Nelsinho, tocando no Barbuleta, no Bafama, na Adega do Preto. Fui às festas do Havaí, na Adega da Ponte. Vi, ouvi e aplaudi o roxinol de ouro chamado Laura Alves, o amigo, a lenda viva, e cantei também. Tive o prazer de estar perto de Zé Natanael. Fui ao Beira Sesc ver o samba de primeira de Barrinho e sua família. Vi a iniciação musical, Cláudio Douglas, Marquinhos de Domício, Edinaldo, hoje é de show. Estive no Bar de Domício, no Bar da Mangueira, no Bambolê, no Oliveira Casa Show. Tempos memoráveis na garagem de Batista Montenegro, nas festas americanas. Momentos inesquecíveis. Vi Carlos Ben iniciar a sua carreira também, tocando no MPB de primeira. Saudoso Carlos Ben. Vi Jocança, Miltança, Carlança, coisas que essa juventude jamais entenderão. Mas a minha festa que ficou marcada no coração foi minha primeira festa, essa de causar inveja a muitos, quando meu pai me pegou pelo braço e me levou para assistir nada mais nada menos do que Luiz Gonzaga cantando no campo do Colégio Estadual. E o palco foi em cima do caminhão de Nicásio do Armazém.
essa com certeza jamais sairá da minha memória. Eu sou Edivan Bezerra, dando um play nas antigas, direto aqui da Bahia. Forte abraço, conterrâneos. Little broken time, and nothing's new. I see you there before. Watching and waiting, one shall see you, but I rise the empty door. So many heavy, what you think? I'll get you free. The woman's will to keep them bound and for the Lord your God. Doesn't matter. Here from long when I went to get too far. Oh, here she comes. Watch out, boy, she'll cheer you up. Oh, here she comes. She's a man eater. Oh, here she comes. Watch out, boy, she'll cheer you up. Oh, here she comes. She's a man eater. Veja que interessante, toda a humanidade vivendo uma pandemia horrível. As bandas, as festas, os shows tiveram que parar, tiveram que deixar de acontecer, porque não tinha condições. E as bandas se reinventaram, os artistas se reinventaram. Foi quando nós tivemos a ideia. A gente tinha essa ideia antes, eu e Cláudio, de montar esse projeto, mas não sabia como. Então, como foi que nós começamos? Ensaiando. Estávamos numa pandemia em 2021 e ninguém podia tocar. Então qual foi a nossa ideia? Vamos gravar umas músicas, Cláudio. Vamos gravar umas músicas para arquivo nosso. Vamos fazer aqui uma seleção de algumas músicas, né, internacional e nacional que a gente tocava na banda, para arquivo, só para guardar de lembrança, para mostrar que um dia a gente cantou essa música, tocou e foi sucesso, aquela coisa todinha. Mandar para os nossos amigos, né? Mandar para redes sociais. Começou desse jeito. Fizemos uma seleção, né? De início foi umas 10 músicas, entre nacionais e internacionais. E começamos a ensaiar. Ensaiamos, e aí começamos a gravar uns videozinhos com algumas músicas. E aí a partir daí foi despertando em nós. Até então a gente não tinha o nome Play nas Antigas. Interessante. A gente não tinha esse nome Play nas Antigas. Eu quando gravava essas músicas, né, no nosso ensaio, eu dizia #flashback, Cláudio Programações, Júnior Lopes. Mas não tinha até então o nome Play nas Antigas. Inclusive quem deu esse nome Play nas Antigas foi o nosso parceiro de caminhada, de longas datas, desde a Rádio Princesa do Vale. Ele tinha um programa na Princesa, né? Na Princesa do Vale, e era parceiro do Gelopson, era parceiro de Cláudio e Douglas, quando Cláudio tocava com a banda, né? Que ele montou uma outra parceria. E Chocolate, Pedro Neto. A gente conversando com o Pedro Neto, ele deu essa ideia. Por que vocês colocam Play nas Antigas? Porque tem tudo a ver com o repertório de vocês. Anos 80 e 90. E eis que eu acatei, Cláudio também, ficou um nome maravilhoso, um nome de peso. E aí começamos a ensaiar mais e foi acrescentando músicas e mais músicas, nacionais e internacionais, até vir a vontade de fazer uma live. Porque até então não tinha ninguém tocando, né? Os shows. Então as bandas, os artistas começaram a fazer live em suas casas ou em clubes fechados, né? Faziam uma live para angariar alguma coisa, dinheiro, ou algumas coisas para doar às pessoas, né, que estavam doentes, passando por problemas. E eis que nós fizemos uma live. E essa live que nós fizemos foi uma parceria, né, depois com o Chocolate. E assim nasceu o Play nas Antigas. Esse projeto que coloca em prática música dos anos 80 e 90, que foram um sucesso naquele período e é até hoje. E vejam que nós somos muito felizes. Eu me sinto muito realizado, e Cláudio também, quando nós estamos no palco tocando essas canções. Estas músicas em que muitos jovens enamorados, hoje já casados, curtiram, e quando vê a gente tocando, grandes amigos nossos, né, que nos acompanharam desde esse início, que viram a gente cantando bem novinho nos palcos, né, do Gelopson, do Cláudio Douglas, quando vê a gente tocando esse repertório hoje, fazendo essa releitura, cara, eles ficam super felizes. Você não imagina a felicidade. Mas que maravilha vocês colocar isso em prática, que coisa boa. A música boa, ela é eterna. A música boa, ela é eterna, jamais se acaba. Por isso que o Play nas Antigas está aí e veio para ficar. Com Cláudio Programações e Júnior Lopes. E veio a ideia do Play nas mais antigas. E vamos fazer uma live com tudo. Me lembro que fosse até hoje que
Naquele dia foi até um aperreio grande lá no La Lua, né? Tá lá tudo pronto lá, e na hora que eu fui ligar o meu computador, essas coisas, o computador não queria ligar. Foi uma guerra danada lá, mas findou dando certo. Nosso Josimar salvou a gente aí. Nosso amigo Josimar aí. E deu certo. Então a gente fez aquela live, eu acho que foi pela TV Açul, entendeu? Foi uma live, deu muita gente mesmo lá. O pessoal naquele dia adorou. A gente teve uma parte que eu me emocionei, assim, o pessoal cantando as músicas com a gente, entendeu? E ali até merece uma bis, né? Um bis ali, a gente futuramente fazer um Na Lua novamente. Grande alegria, uma grande satisfação a gente testemunhar na nossa cidade um projeto musical dos meus amigos Cláudio e Júnior, que formaram o Play nas Antigas, né? Eles conseguiram juntar o gosto musical deles, a preferência que eles tinham, com o resgate de grandes sucessos, tanto do pop rock nacional, o rock internacional, e inclusive centrando naquelas músicas que tinham mais apelo radiofônico. Não tem lado B no repertório deles. As músicas são aquelas músicas que ficaram tradicionais no rádio, na televisão, nas trilhas de novelas, e você encontra muita coisa boa. Por exemplo, na Play das Antigas tem um repertório muito diversificado, que você encontra rock progressivo, tem pop rock, tem o adult oriented rock, tem vários subgêneros, além do rock nacional. Mas eu gosto muito de acompanhar o rock internacional e ver, por exemplo, Peter Frampton, The Bolshoi, nós temos Yes, Whitesnake, tudo isso, Bon Jovi, tudo isso está encaixado no setlist do Play das Antigas, que é um resgate, uma viagem no túnel do tempo para quem quer rememorar, reviver aquelas músicas dessas décadas aí, que são músicas, na minha opinião, atemporais. Elas não envelhecem, são atemporais, passam o tempo e que elas continuam com a mesma qualidade do início. Vejam bem, quem introduziu música ao vivo nos bares de Açu foi Hermes Cardoso e Aldo Cardoso, já aqui no Casagrande, vizinho ao Banco do Brasil, onde hoje é Insinuante, né? E depois dali a gente foi pro Barboleta, que houve shows lá, com gente de fora, com Aécio Cândido, com Itanil do show, e com outros músicos, como Mariano Júnior, Nelsinho, Dida Bola, Carlos Ben, Miltança, Carlança, Valdir de Tunico. Foi um espetáculo que ficou na mente das pessoas, né? Ainda hoje, doutora Zoraide e outras pessoas daquela época perguntam:
cadê os bares, né? Mas hoje eu não tenho mais condição de fazer bares, né? Eu estou noutra estrada. Foi maravilhoso, foi um tempo maravilhoso que nós vivemos. Eu vivi, eu tive enorme alegria, e digo isso até hoje, que para mim foi o melhor tempo da música brasileira e também internacional. Foi os anos 80 e 90, aliás, 70, 80 e 90, porque as bandas bailes surgindo, né, cada vez mais. Era o auge das bandas bailes, de tantas bandas que tinham aqui no nosso estado, no RN, mas também em outros estados da Paraíba, Pernambuco. Tocamos juntos com várias bandas de renome, podemos dizer assim, nacional, como Trepidantes, Scorpions, né? As bandas de Natal, Sui Generis, Impossíveis, Montagem. Então, assim, a gente sempre estava tocando sempre com essas bandas, banda mix. Então, era um tempo maravilhoso, porque era banda baile. A banda baile, ela era preparada para tocar 5 horas de música. Aí o repertório era vasto, de pop rock a baladas nacionais, baladas internacionais, forró, naquele tempo o forró era pé de serra, né? Luiz Gonzaga, Ermelinda, Alípio Martins, né? Então era maravilhoso. Eu muito me alegro de ter vivido e ter cantado as músicas desse tempo. E eu fico muito feliz porque é uma coisa assim que eu tinha medo, assim, ainda eu tenho medo de o que era bom, que tinha antes, as coisas que a gente tinha antes, essas coisas sumir. E não ter ninguém mais que leve essas coisas em diante. Esse é meu medo que eu tenho, assim, de no futuro, até meus filhos mesmo, essas coisas assim, ele não saber o que era esses pop rock, balada, dance music, house, axé Bahia, essas coisas que eram tão boas naquela época, que foram modernizando de um jeito que eu sei que tem que ter essa modernização, mas ficou um negócio tão diferente hoje em dia, a gente às vezes até tem medo que se acabe e deixe, mas pelo menos eu tenho a alegria de ter hoje no meio de amigos e tudo, aqueles amigos daquela época, dos anos 80, dos anos 70, dos anos 90, que viviam tudo isso e que curtem essas músicas. Então a gente, o nosso projeto é tentar sempre levar essas músicas para que seja esquecida. Pela grande parte, tanto da mídia como dessa globalização que está tendo hoje. Antigamente, você era difícil colocar uma música para rodar, difícil. Hoje em dia é tudo fácil, com as plataformas que tem aí. Esquece, esse tempo não envelhece. Boa música, boas recordações. Play nas antigas, muitas emoções.